Bom dia, meus irmãos, bom dia. Eu desejo que a paz do nosso Senhor esteja na vida de cada um de vocês nesta manhã, neste dia. E que a paz desse Deus Todo-Poderoso esteja na tua vida durante toda esta semana que se inicia. Amém? Sem muita enrolação, vamos para o texto a qual vamos ler neste dia, para buscarmos a presença de Deus, para nos alimentarmos espiritualmente, alimentar o nosso espírito, a nossa alma, né? Palavra que se encontra lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus capítulo 24, e eu quero ler a partir do verso 18, que vai dizer assim: E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no Shabat, no dia de sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvariam, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível, forem enganariam até os escolhidos. Continuando aqui a palavra de Deus. E eis que eu vou-los tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Palavra aqui em Mateus capítulo 24, né? Nós podemos observar aqui, né? Que dias terríveis, dias de tribulação, dias de tormento, de perseguição estão por vir. E meus irmãos, eu acredito que esses dias estão próximos, né? As profecias estão aí se cumprindo, os sinais aí estão aparecendo, não é? A gente consegue observar no nosso meio, a gente consegue observar nesta geração o amor de muitos se esfriando, muitas pessoas no nosso meio se escandalizando, muitas pessoas perdendo o temor, muitas das pessoas cometendo idolatrias, pessoas que parece que leem a Bíblia todos os dias, mas não conseguem entendê-la de forma correta, não conseguem interpretar as escrituras de forma correta, cometendo heresias, cometendo idolatrias, o amor se esfriando, a ganância está aumentando. Você serve as pessoas com amor e as pessoas só jogando pedra em cima de você, se revoltando contra você. Então as coisas estão ficando cada vez mais estreitas, estão apertando, e a gente está indo em direção a esse período de tribulação. Porque sim, a gente vamos enfrentar esse período de tribulação, mas a gente não deve ter medo. A gente não deve temer, porque a palavra de Deus diz que os dias, e esses dias serão por nossa causa, os escolhidos, aqueles que são separados, os que santificam. Esses dias serão abreviados. E Deus estará conosco. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que aqui está a perseverança dos santos. Aqui está a perseverança do povo de Deus. E o Apocalipse vai dizer qual é a característica desse povo que perseverou até o fim. Aí a palavra vai dizer que é aqueles que guardam a palavra de Deus. Que guardam a palavra de Deus. E aqueles que guardaram também a sua fé em Jesus. Ou seja, testificaram que
comprovaram a sua fé. E como é que você vai perseverar com a palavra de Deus? Como é que você vai perseverar, testificar a sua fé no Filho de Deus, se você estiver no bem bom? Se você estiver fora fora desse período de perseguição, fora desse período de atribulação. Porque o que a gente vive hoje não é tribulação. Ninguém é perseguido. A gente vive num dos países, ou talvez o melhor país para você testificar a sua fé. Mas vai chegar um período em que essa moleza vai acabar. Onde você vai ser perseguido. Onde a palavra vai dizer aqui, vai surgir falsos mestres, falsos cristos, falsos messias, que se possível enganarão até os eleitos. Mas aqueles que conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente conhecem as Escrituras, não se deixará ser enganado, porque está aqui, ó. Porque a verdade está aqui. Só se você não prestar atenção aqui é que você vai ser enganado. E a palavra vai dizer também, porque no verso 21, porque haverá grande aflição, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então vai haver esse período. E a gente vai enfrentar esse período, meus irmãos. A gente vai enfrentar esse período de luta, de atribulação, de perseguição. Muitos vão morrer por causa da sua fé. Muitos vão morrer, vão perecer, vão perder a sua vida por causa da palavra de Deus. Muitos vão perder sua vida, mas vão ser ressuscitados na volta de Cristo. Vão ser ressuscitados naquele grande dia. Vão ser ressuscitados e vão ter um encontro com Cristo nos ares. E a palavra vai dizer também que aquele que permanece fiel, aquele que permanece fiel a Deus em meio às adversidades, esse será o vencedor. Deus vai guardar ele. Deus não vai deixar com que nada toque na vida deles, que nada destrua a vida deles. Preste atenção numa coisa aqui, meus irmãos. O fato de Deus dizer que vai te guardar de um problema, que Deus vai te guardar de um deserto, de uma perseguição, de uma aflição, de uma tribulação, não quer dizer que Deus não vai permitir que você passe. Você vê que lá os discípulos estavam com Jesus no barco. Os discípulos estavam com Jesus lá no barco. E veio uma forte tempestade e aquele barco balançou para lá e para cá. Naufraga, mas não naufraga, naufraga, mas não naufraga. E os discípulos tiveram medo. Os discípulos pensavam que eu ia morrer. Deus com certeza já tinha havido revelado para o seu filho o que estaria por vir. E Jesus poderia ter intervido, Jesus poderia dizer, olha, não vamos entrar nesse barco porque vai vir uma tempestade, vai vir uma forte ventania, uma forte tempestade e vocês vão correr risco de vida. Jesus poderia ter intervido de eles terem entrado naquele barco e ter ido em alto mar. Mas Jesus, ele ficou quieto. Jesus entrou no barco com seus discípulos, já sabendo o que ia acontecer. E quando veio a forte tempestade, e aquele barco balançando, e aquela tempestade querendo virar aquele barco, querendo naufragar aquele barco, os ventos soprando fortíssimo, e os discípulos tiveram medo de morrer, foram lá chamar o mestre, e o mestre repreendeu os ventos, repreendeu aquela tempestade, e ela não tocou nos seus escolhidos. E os discípulos saíram ilesos dessa tribulação, os discípulos saíram ilesos dessa adversidade. É claro que Jesus repreendeu eles, porque Jesus disse, vocês tiveram pouca fé. Então, até eles que tiveram pouca fé, que duvidaram ali, mas só o fato deles estarem com Jesus, foram livres na tribulação. Eles não foram livres da tribulação, mas foram livrados no meio da tribulação. Eles foram livrados dentro do barco. Eles não foram livrados de entrar no barco, mas foram livrados, foram protegidos dentro do barco. Então assim será comigo e com você. Se esses discípulos foram livrados dentro do barco, dentro da tribulação, mesmo com pouca fé, mas só pelo fato de estar perto de Jesus, imagina a mim e a você, o que Deus não vai fazer
se a gente estiver nesse período de tribulação. Deus vai nos guardar. Deus vai estar conosco. Basta somente a gente não negar a sua palavra, não negar a fé no seu filho. E Deus vai nos guardar, Deus vai nos livrar. Nada de mal vai acontecer com a gente. É claro que muitos vão perder suas vidas, mas a vida eterna ninguém vai tomar de você. A vida eterna ninguém vai tirar de você. E esse é o mais precioso. A Bíblia também fala que nós não devemos temer aquele que pode tirar a nossa vida física, mas aquele que pode tirar a nossa vida eterna, a nossa vida, que é o nosso espírito. Amém? Então, nós devemos nos preparar para esse período, nós devemos nos preparar para essa grande batalha, para essa grande luta, e saber que mesmo no meio dessa luta, mesmo no meio dessa adversidade, mesmo enfrentando, estando no meio, sendo perseguido, muitas vezes vendo as pessoas sendo mortas, mesmo enfrentando esse caos, Deus estará conosco e Deus não nos abandonará, porque Deus é fiel àquele que é fiel também para Ele. E se você é fiel à sua palavra, se você é fiel à sua fé em Jesus Cristo como Messias, como ungido, como enviado de Deus, se você permanece fiel com essas duas coisas, você vai fazer parte daquele povo de Apocalipse, que guardaram a palavra e guardaram a fé, e foram salvos. Amém? Que esse texto, que essas palavras, que essas reflexão entre no seu coração, e que você busque se aperfeiçoar, busque se alimentar, e se fortaleça. Se fortaleça. Se fortaleça, porque dias difíceis estão por vir. Eu não vou aqui prometer dias fáceis, eu não vou aqui prometer que você vai ser abençoado, eu não vou aqui prometer que você vai ser próspero, eu não vou aqui prometer que você vai ter uma vida boa, uma vida mansa. Não, não vou prometer, apesar de que Deus pode fazer tudo isso por você. Deus pode te abençoar, Deus pode prosperar a tua vida, Deus pode restaurar todas as tuas áreas, todas mesmo, sem exceção. Mas aqui o meu foco, objetivo principal é fazer você se fortalecer espiritualmente, porque a maior riqueza que nossas vidas podem ter é ter a vida eterna ao lado do nosso Pai, na nova Jerusalém celestial. Esse é o meu objetivo principal, que você não se perca, que você não saia da presença de Deus e que você se fortaleça espiritualmente. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Se puder, deixa um like, ajuda esse vídeo ao YouTube anunciar para mais pessoas. Quando você deixa um like, o YouTube entende que há uma relevância na palavra, no que foi falado no contexto desse vídeo. Então deixa um like, não te custa nada. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e esse vídeo chegou até você e você não está inscrito, aqui tem um botãozinho aqui abaixo, inscreva-se no canal. E compartilha com outras pessoas, compartilha no grupo da família, compartilha no Facebook, compartilha nas outras redes sociais. Indique esse vídeo para mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você se fortaleça cada vez mais espiritualmente, porque você vai fazer parte daquele povo que vai morar com Deus na eternidade. Amém? Que Deus abençoe.